TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado a partir de 1 da tarde. O Amostra Grátis da Saúde, que é o mais tradicional programa de saúde da região centro-oeste, é o único que é apresentado ao vivo. Eu sempre comento com toda a direção do Sistema MPA de Comunicação nas nossas reuniões. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo, para que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. E ao vivo é bom para quem apresenta, é bom para o entrevistado e é bom para quem participa. Nesta terça-feira, que é 9 de novembro, é a segunda terça-feira do mês. Fez muito calor hoje em Divinópolis. Temperatura muito, mas muito quente. E hoje nós vamos falar do Novembro Azul. E o Túlio coloca agora essa vinheta do Novembro Azul. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E dentro desse tema eu recebo hoje com muito prazer ao vivo no estúdio da TV Candidez o médico urologista, ele que é especialista na cirurgia robótica da próstata, Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Boa noite, Dr. André, prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo no nosso estúdio da TV Candidez. Muito boa noite, Samuel do Vale, boa noite a toda a audiência da TV Candidez, um prazer estar com vocês aqui nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, né, que não precisa ser somente em novembro a prevenção do câncer de próstata. Todo homem a partir dos 40 anos. Boa noite a todos que assistem o programa. Cuidar da saúde, cuidando da nossa saúde, a gente está cuidando da saúde da família da gente. Né? Eu sempre gosto de falar que o Novembro Azul ele não é uma campanha de prevenção contra o câncer de próstata. É uma campanha a favor do diagnóstico precoce. Isso é muito importante. Né? A gente não precisa ser contra a doença, a gente precisa ser a favor do diagnóstico precoce. E isso que está diretamente relacionado à qualidade de vida, né, e à cura no futuro, quando a gente fala de câncer de próstata. Antes de entrarmos no assunto, eu sempre fico curioso, né, e o público também que nos acompanha, que já está acostumado aqui com o Dr. André Cunha Coelho da Rocha, como é que foi o dia hoje em Belo Horizonte do urologista? Hoje foi um dia quente, quando eu saí cedo, hoje o dia eu fiquei na clínica hoje o dia inteiro, então fiquei mais no ar-condicionado, no bloco cirúrgico, mas o dia foi bem quente, pelo menos de manhã. E também Divinópolis foi muito parecido, né? Se assemelha muito o que acontece em Belo Horizonte com também com Divinópolis. Olha só, o nosso tema é a questão do câncer de próstata. Você, homem, você, mulher também. Muita gente pode perguntar, mas por que mulher participar? Tem muitas mulheres que gostam de perguntar para se informar aí para os seus maridos. Nós estamos ao vivo e isso faz toda a diferença. E você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Doutor André, a nossa equipe de produção do programa Amostra Grátis da Saúde recebeu hoje algumas perguntas. E eu vou começar esse primeiro bloco
já com perguntas dos telespectadores. Olha só a primeira pergunta e o nosso diretor Túlio coloca para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os que assistem o programa Amostra Grátis. O meu nome é Éder Amaral, eu sou advogado, sou também empresário e eu tenho uma pergunta também para o doutor André Coelho sobre o câncer de próstata. Boa noite, doutor. Meu irmão, ele contraiu a doença câncer de próstata há cerca de 2 anos e meio, faz um tratamento até hoje, toma umas injeções mensais e eu queria saber do doutor se por sermos irmãos consanguíneos, né, irmãos germanos, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, se eu devo ter algum cuidado especial, devo fazer o exame num lapso temporal menor, se a minha atenção deve ser dobrada em relação a uma pessoa que não teve pai nem irmão com essa doença câncer de próstata. Gostaria de saber do doutor. E ao Samuel, parabéns aí por esse programa tão útil e tão necessário, né? Parabéns também a toda a equipe aí da TV Candidez. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Um abraço aí para o Éder Amaral, empresário, advogado. Falando em Éder Amaral, deixa eu mandar aqui um grande abraço para a doutora Viviane França, ela que é uma das mais renomadas advogadas da cidade de Contagem, secretária municipal da Prefeitura de Contagem, lá, assessorando a prefeita Marília. E muito obrigado aí pela sua participação. Doutor André Cunha Coelho da Rocha vai responder. Ô Éder, um prazer falar com você. Eu acho que essa é uma pergunta importantíssima, porque ele vai de encontro ao que a grande maioria da população precisa saber, né? O câncer de próstata ele tem vários fatores de risco, né? A história familiar é uma delas. A gente sabe que a pessoa que tem um parente de primeiro grau com histórico de câncer de próstata, essa pessoa ela tem um risco em torno de 3 vezes maior de desenvolver o câncer de próstata do que a população em geral. Então é importante que, caso essa pessoa ainda não tenha 40 anos, por exemplo, quando a gente fala de relação de pai para filho, é importante, né, todos os protocolos das sociedades americana, europeia e brasileira sugerem o acompanhamento a partir dos 45 anos de idade, quando a gente tem uma história positiva na família. Tá? Quando não existe aquela história familiar positiva, a partir dos 50 é preconizado. Mas a gente não precisa de ficar preso a essa idade. Eu sempre falo, homem fez 40 anos, é importante ter seu urologista de referência, até para poder fazer um check-up regular anual, fazer o controle, pontuar uma série de dúvidas que giram em torno da urologia, né? Então, diretamente a você, no seu caso, que teve seu irmão com câncer de próstata, provavelmente uma doença que evoluiu, precisou de fazer tratamento hormonal, é importante que você tenha seu urologista de referência e vá ao consultório pelo menos uma vez ao ano. A partir daí, o médico que vai desenvolver mais a frequência, caso seja necessário um exame ou outro, é a relação médico-paciente que vai determinar se vai ser necessário outras visitas no ano. Mas na grande maioria das vezes, uma visita anual ela é suficiente para poder fazer uma prevenção com qualidade. Muito bem, olha só, nós temos mais participações, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, o nosso WhatsApp está ativo aí na tela, você pode mandar a sua pergunta. Nós temos mais uma pergunta que foi enviada pelo WhatsApp aqui da produção da TV Candidez. E o nosso diretor Túlio coloca para a gente agora. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Aqui é o Arailton Borba. Eu gostaria de perguntar, dentro desse tema, né, do Novembro Azul, eu gostaria de perguntar aí ao doutor André Coelho, o câncer de próstata, ele tem algum sintoma? Fala-se muito que quando você vai urinar e o jato ele diminui, já está tendo problema com a próstata. Isso é verídico? Muito obrigado, um abraço a todos da TV Candidez, do programa Amostra Grátis, em especial nosso amigo Samuel do Vale e o doutor André. Uma boa noite a todos. Um abraço aí para o Arailton Borba, foi nosso colega aqui do Sistema MPA de Comunicação durante muito tempo. E a pergunta dele, essa questão do jato que começa a ficar mais fraco, pode ser um sintoma? Olha, é importante a gente dizer porque existe uma grande diferença entre o câncer de próstata e a doença benigna da próstata, que a gente chama de próstata inchada ou próstata aumentada. Na grande maioria das vezes, o paciente que já passou
principalmente passou a partir dos 50, 55 anos de idade e começa a ter algum sintoma de jato urinário, na grande maioria das vezes vai estar relacionado a um crescimento benigno da próstata, onde a próstata ela começa a crescer e ela começa a obstruir discretamente o canal interno da urina. E é por isso que o jato diminui. Quando a gente fala de câncer de próstata, por que a gente fala tanto de prevenção, diagnóstico precoce? Porque o câncer de próstata, em estágios iniciais, eles não causam sintomas. Né? Porque o câncer de próstata, geralmente vai se desenvolver na parte mais externa da próstata. Por isso que com o exame de toque, a gente consegue identificar alguma alteração na parte externa da próstata. A próstata aumentada, ela na grande maioria das vezes, ela vai trazer sintomas porque ela se desenvolve mais na parte interna, na glândula interna da próstata. Então é por isso que o paciente muitas vezes com próstata inchada tem sintoma e o paciente com câncer de próstata não. Obviamente, em casos mais avançados do câncer de próstata, quando o câncer de próstata começa a evoluir, crescer de uma maneira muito irregular na parte interna da próstata, aí sim a pessoa pode ter sintomas urinários de ardência, diminuição do jato, dores pelo corpo, mas geralmente são em casos mais avançados. Muito bem, nós temos mais uma pergunta ainda neste primeiro bloco e o Túlio coloca pra gente agora, por gentileza, Túlio. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que estão assistindo o programa Amostra Grátis. Aqui é Mozart Prado, gerente de marketing da Unimed Divinópolis. Estamos no mês de novembro, mês da saúde do homem. Eu gostaria de perguntar ao Dr. André Coelho, a partir de qual idade é recomendado ao homem fazer o exame de toque e qual a probabilidade de cura do câncer de próstata se diagnosticado em sua fase inicial. Obrigado. Um abraço aí para o Mozart aí, muito obrigado pela sua participação, hein? Várias pessoas participando conosco, enviando a sua pergunta, você também pode mandar a sua mensagem. O doutor André vai responder para a gente. Mozart, é uma pergunta também muito bem escolhida pelo Samuel, exatamente pelo sentido de prevenção, né? Diagnóstico precoce, é importantíssimo no câncer de próstata. Porque a gente fala assim, o câncer de próstata é uma situação, é uma doença que a gente faz o que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, o que é a prevenção secundária? É diferente da prevenção primária. A prevenção primária é a vacina, ou seja, a criança pequena foi lá e vacinou contra cachumba e rubéola, ou seja, isso é uma prevenção primária, isso vai impedir ela de desenvolver aquela doença. No câncer de próstata, isso não acontece, porque se a pessoa tiver uma predisposição genética ou outros fatores ambientais que aumentem o risco de desenvolver o câncer de próstata, como, por exemplo, a obesidade, né, um fator adquirido, né, contrário, por exemplo, da história familiar. Então, no câncer de próstata, a gente faz prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. A doença não vai deixar de aparecer se a pessoa tem aqueles fatores de riscos mais exacerbados, vamos dizer assim. Então, por isso que o diagnóstico precoce é importante. Eu sempre falo, fez 40 anos, marque o urologista. Eu achei até interessante, marca 1, 2, 3 urologistas, sinta o perfil do médico, que muitas vezes tem perfil de médico que vai bater com o que você espera do médico, tem perfil de médico que muitas vezes não vai muito ao encontro que você está procurando numa consulta, num acompanhamento a longo prazo. Então é importante, fez 40, estabeleça o urologista que vai te acompanhar no longo prazo. A partir daí, você acaba desenvolvendo uma relação de amizade, uma relação mais próxima, que caso no futuro tenha alguma alteração, você já tem alguém que você confia, alguém que já te conhece, então é muito mais fácil esse vínculo. É diferente, por exemplo, do paciente que tem um diagnóstico de câncer de próstata e precisa procurar um médico. Ainda não se estabeleceu aquela relação de empatia, que quando a gente mexe com câncer de próstata, que a gente mexe muito com o íntimo da pessoa, né, eu acho que é importante. Né? Então, fez 40, tem seu urologista de referência para acompanhamento anual. E os protocolos falam que a partir de 45 anos, com história familiar, é importante ter esse acompanhamento, e a partir dos 50 anos, nos casos dos homens que ainda não têm uma história familiar já bem definida. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 9 de novembro. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença do médico Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Ele é urologista e especialista na cirurgia robótica de Belo Horizonte, marcando presença aqui em Divinópolis. Isso é muito importante, trazendo essas informações. É o nosso primeiro e breve intervalo, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, dia 9, e eu quero abrir o segundo bloco mandando um grande abraço para o médico doutor Henrique Lemos. Doutor Henrique Lemos nos fez contato essa semana. Doutor Henrique, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas considerações, e o trabalho tem que ser dessa forma, claro e transparente. Muito obrigado aí pela sua participação. Doutor Henrique Lemos está nos indicando o médico doutor Fábio Batistuta, hein? Vai ser o entrevistado da próxima terça-feira, dia 16 de novembro. E eu vou pedir ao Túlio que coloque agora a chamada para a gente. Boa noite, doutor Fábio Batistuta, de Belo Horizonte, do Hospital Vira da Serra. Ele faz agora a sua chamada. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou Fábio Batistuta, sou médico, especialista em ginecologia obstetrícia e medicina fetal, com atuação em Belo Horizonte, no Hospital Vila da Serra e nas clínicas Fetal,
e em bom despacho atendendo a nossa querida região Centro-Oeste. No próximo dia 16 de novembro, às 21 horas, terça-feira, estarei ao vivo no estúdio da TV Candidez em Divinópolis. Nessa oportunidade estaremos falando e respondendo sobre a importância da medicina fetal na gestação de alto risco. Convido a todos os telespectadores a participarem conosco desse assunto que eu considero de extrema relevância. Obrigado, Samuel, pelo convite. Nos vemos lá no dia 16 de novembro. Um grande abraço. Um abraço para o Dr. Fábio Batistuta, ele que é médico ginecologista, especialista na cirurgia fetal. Na próxima terça-feira, dia 16, em absoluta primeira mão, vai ser a sua primeira entrevista. Um abraço ao Henrique Lemos, muito obrigado aí pela sua sugestão. E no dia 7 de dezembro, eu vou receber o cardiologista Dr. Guilherme Gussen. Não será no dia 30, vai ser no dia 7 de setembro, uma sequência da prevenção das doenças cardiovasculares. Obrigado, Túlio. Eu não posso perder tempo com o Dr. André Cunha Coelho da Rocha, ele que é parceiro aqui da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde. Tem muita gente mandando pergunta. Um telespectador que não quis se identificar, ele pede para te perguntar até que idade o homem tem que ficar fazendo exame de próstata, tanto do PSA quanto de toque. Tem coerência essa pergunta dele? Até tem, na verdade é uma pergunta interessante, porque a gente não precisa ficar, quando a gente fala de saúde em geral, a gente não precisa de ficar preocupado somente com a prevenção de uma determinada doença, né? O homem ele não vai no urologista somente para fazer prevenção de câncer de próstata. O homem vai para tirar dúvidas, para conversar, para poder determinar algumas dúvidas, alguns tratamentos que muitas vezes podem ser necessários ao longo da vida. Mas assim, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente sabe que a partir dos 80, 85 anos de idade, naquele acompanhamento mais rigoroso, ele não se torna tão necessário do ponto de vista prático, porque muitas vezes o câncer de próstata, a gente sabe que a maior parcela da população, ela vai desenvolver câncer de próstata na faixa dos 60, 65 anos de idade. Então, se muitas vezes a pessoa passou dos 80, 85 anos de idade e sempre o controle de próstata anual regular, sem maiores alterações, é muito baixo o risco dela desenvolver um câncer de próstata. Obviamente, sempre com toque e exame de PSA normais. Mas não é algo que muitas vezes precisa ficar preso, porque muitas vezes a pessoa chega aos 80, saudável, e muitas vezes vai ter uma expectativa grande de vida pela frente, né? O envelhecimento da população hoje em dia, ele está diretamente relacionado também à qualidade de vida, né? Então é importante, não é necessário ficar preso a uma determinada idade. É importante a gente tentar fazer uma prevenção de saúde global para ter qualidade de vida no longo prazo. E o que nós podemos dizer em termos de números? Os homens ficam muito impactados quando nós falamos de novos casos a todo ano. Qual a expectativa, a previsão de novos casos, por exemplo, para 2021? Você teria aí esses dados aí para colocar para o público que está nos acompanhando agora? Todo ano o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele solta uma estimativa para todas as doenças oncológicas, né? Então, a estatística que saiu para 2021 estimava-se em torno de 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil esse ano, né? E a gente sabe que 1 em cada 7 homens vão desenvolver o câncer de próstata. É uma prevalência alta se a gente for avaliar em relação à parcela global da população, né? A cada 8 minutos, uma paciente ele tem um diagnóstico de câncer de próstata no Brasil. Então, assim, é uma doença que é prevalente, né? Que se não for tratada adequadamente, ela traz comprometimento da qualidade de vida, né? E o diagnóstico precoce, ele também está relacionado a linhas de tratamento, onde você consegue, dependendo do grau e da lesão de cada paciente, estimar tratamentos minimamente invasivos, tratamentos que muitas vezes vão minimizar o risco de complicações, como, por exemplo, a incontinência urinária, a impotência sexual, no caso do tratamento cirúrgico. Isso quando o tumor do paciente nos permite tomar determinadas medidas para permitir essas situações, né? Como a gente fala, por exemplo, da grande evolução da cirurgia robótica nos últimos anos, né? Então é o diagnóstico precoce que realmente faz a grande diferença. Olha só esse dado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, depois do aparecimento dos sintomas, mais de 95% dos casos de câncer de próstata já se encontram em fase avançada.
E dentro desse dado, eu quero te fazer uma pergunta. O que tem impedido os homens de ir ao consultório médico para visitar o urologista? Isso tem mudado? Como é que você vê essa situação? Tem mudado, né? Igual o Mozart tinha perguntado antes, né? O diagnóstico precoce, ele pode permitir uma taxa de cura de até 90%, 95% dos casos, né? Então, é uma situação que o diagnóstico precoce está diretamente relacionado a uma alta taxa de cura, né? E a gente vê que o comportamento do homem ele tem mudado. Por quê? Hoje em dia fala-se muito mais em uma longevidade maior, né? A rotina do homem atual ela mudou, a rotina das famílias mudaram, né? A gente está vivendo mais, né? A tendência é que a gente queira viver mais e com mais qualidade de vida, né? Então isso tem mudado, o homem tem se tornado mais consciente e a família em si, né? Então é muito comum eu receber filho ou filha levando o pai no consultório, esposa, amiga, amigo, levando parceiro no consultório, isso é muito importante. Mas a gente sabe que ainda tem aquele grande tabu. Eu acho que o primeiro não é nem o medo de ter o câncer de próstata. Acho que primeiramente é falta da informação clara e objetiva. Porque não adianta a gente vir aqui dar uma aula de congresso, né? A gente não pode ser tão técnico. A gente tem que falar diretamente para o público para mostrar que o câncer de próstata é uma doença grave, mas que tem o tratamento precoce quando diagnosticada nas fases iniciais. Então a gente vê que os principais medos do homem, que muitas vezes o homem que reluta no consultório, é por falta de informação, até mesmo o machismo do homem, né? Aquela situação que a gente brinca de síndrome do super-herói, né? Eu sou o pai de família, eu que coordeno a família, então eu não posso ter doença, então eu não posso achar a doença, né? Aquele medo doutor, e se eu tiver um câncer de próstata, o que vai ser da minha vida? Né? Isso tem mudado, porque antigamente os tratamentos eles eram muito agressivos, tanto do ponto de vista de cirurgia, tanto do ponto de vista de radioterapia, até mesmo medicações, quimioterapia, eram tratamentos muito mais agressivos, com maior índice de complicações. Isso tem mudado nos últimos anos de uma maneira substancial. Muito bem, o João Ricardo, da cidade de Itaúna. Um abraço a todos de Itaúna que estão nos acompanhando aqui pelo nosso site, pelo www.cand10.com. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao doutor André, câncer de próstata e seus principais fatores de risco. Quais são esses fatores e se tem influência direta no aparecimento da doença? Obrigado, João Ricardo, pela sua pergunta. O urologista doutor André Cunha Coelho da Rocha responde para a gente ao vivo. Olha, tem sim, né? Interessante que o programa está bem interativo, né? E acho que a gente consegue informar muito o pessoal respondendo essas perguntas. Então, assim, os principais fatores de risco é o que eu falei. História familiar, né, principalmente parente de primeiro grau, raça negra, obesidade. Então, esses geralmente são os principais fatores associados ao câncer de próstata. Muito bem, eu tenho mais uma pergunta aqui que pede para você comentar sobre a questão da alimentação. Até que ponto a alimentação pode interferir no aparecimento da doença? Que tipo de alimento não devemos consumir de forma alguma e que pode gerar o câncer? O telespectador não quis se identificar? Não tem problema, o importante é que você participe conosco. Isso é que é fundamental. E o médico André responde para a gente. Olha, não só para o câncer de próstata, né? Para a nossa saúde de uma maneira geral. Não vai ter um alimento que você vai deixar de ingerir que vai impedir alguém de ter o câncer de próstata ou um alimento que você vai ingerir que vai causar o câncer. Essa relação ela não tem uma definição direta. Porque a gente sabe que alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, baixa ingesta de proteína, baixa ingesta de sal, baixa ingesta de industrializados, refrigerantes, isso tudo é importante para evitar uma série de doenças, principalmente doenças cardiovasculares, prevenção de diabetes. E o desenvolvimento do câncer está também diretamente relacionado aos processos inflamatórios, liberação de radicais livres, que acontecem em reações químicas no nosso corpo, que também estão diretamente relacionadas às reações enzimáticas, diretamente relacionadas à nossa alimentação, da digestão e tudo. Então, quando a gente fala de alimentação para todas as doenças, é bom senso e exercício físico. Olá, Samuel, boa noite. Por que existe diferença no exame do toque? Eu já fui um urologista que ele pediu para que ficasse em pé. Entendi ele que dessa forma o toque pode ser melhor aproveitado.
na próstata. E alguns pedem para ficar deitado de uma forma que ele toque melhor. Não estou entendendo bem a pergunta, mas como é que o doutor André pode ajudar aqui o telespectador que também não quis se identificar? Se é que tem algum eleito, alguma maneira correta de se fazer o exame de toque? Não, isso é opção própria do médico, entendeu? Muitas vezes a maneira que ele aprendeu a fazer era dessa maneira, então isso aí não vai ter grande diferença, né? O importante é que o exame de próstata, ele precisa ser feito, não é um exame que eu vou marcar meu exame de próstata, eu vou marcar consulta com o meu urologista. A partir daí, o exame de próstata ele faz parte de um exame físico. Da mesma maneira que você vai no cardiologista e o cardiologista sempre mede a sua pressão, se você tem mais de 40, 45 anos de idade e vai no urologista, vai ser importante fazer o exame de próstata. Muitas vezes o paciente me pergunta, doutor, eu queria marcar o exame de próstata, como é que eu faço? Não, você vai marcar a consulta com o urologista e ele vai fazer o exame de próstata, né? É importante a gente salientar que eu recebo muita pergunta do paciente no consultório, mas será que é melhor fazer o PSA? Será que é melhor fazer o exame de toque? É os dois juntos? Eu sempre fiz meu PSA e deu normal, eu preciso fazer exame de toque? É importante a gente dizer, gente, o seguinte, que o exame de próstata bem feito para minimizar os riscos de passar alguma coisa batida, ou seja, um câncer, muitas vezes uma suspeita que não foi identificada, é a associação. Que muitas vezes até em torno de 20% dos pacientes, olha esse dado, em torno de 20% dos pacientes que têm PSA normal, eles podem ter um câncer de próstata em desenvolvimento, ou seja, 1 em cada 5 homens que têm PSA normal, eles podem apresentar alguma alteração sugestivo do câncer de próstata. Se você faz o exame de toque e analisa o PSA, esses valores eles chegam a cair para baixo de 1%. Ou seja, a gente sai de 1 a cada 5 para 1 em cada 100. Então, assim, a chance de você deixar passar batido alguma alteração referente ao câncer de próstata é muito baixa, né? Então é importante essa associação. Mas esse dado que você está apresentando aqui é um dado muito sério e ele remete que os homens devem encarar com mais seriedade o exame do toque e não relevar essa situação. Exatamente. Tem muita gente que gosta de andar com exame de PSA, com gente, meu PSA está ótimo, não precisa de eu fazer o exame do toque. Você está trazendo uma revelação importantíssima. É importante, eu gosto de falar isso para todos os pacientes do meu consultório, porque é algo que, eu acho que isso muitas vezes, esse tipo de dado é importante a gente falar, porque muitas vezes ele vira a chave daquele paciente que muitas vezes está assistindo a gente aqui e tem lá o PSA baixinho e, não vou no médico esse ano não, o PSA está normal. Ou é muito comum, né, a pessoa vai no clínico geral, vai no cardiologista, para o doutor pedir o check-up, sempre pede um PSA, que é muito importante. O PSA está normal? Sempre pergunta, doutor, eu preciso fazer exame de toque? Não, o PSA está normal. Mas é essa que faz a grande diferença. Muitas vezes no exame de toque, a gente sente uma pequena irregularidade na próstata e já fica atento e fala, olha, tem uma pequena irregularidade, mas o seu PSA está normal. Volta daqui a 6 meses para a gente fazer uma nova análise. Então isso é que faz o grande diferencial. PSA normal não é sinal de ausência de câncer de próstata. Tem uma grande chance de não ter, mas existe essa taxa de em torno de 20% dos homens com PSA normal terem alguma alteração sugestiva de câncer. O Carlos Coelho, tem aqui até o seu sobrenome, está mandando aqui uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao doutor André, como é que está a evolução quanto à cirurgia do câncer de próstata? Tem algum tipo de evolução? O doutor André já falou sobre isso nos programas anteriores, principalmente com relação à questão da cirurgia robótica. Você pode ilustrar aqui para o Carlos? Sim, a evolução do tratamento do câncer de próstata, ele foi seguindo uma série de etapas ao longo dos anos, né? E nos últimos 20 anos, né, a cirurgia robótica ela tomou grande força, principalmente pela evolução da plataforma, né? Então, hoje a gente já sabe, no Brasil a cirurgia robótica ela já está bem estabelecida em torno de 10 anos, né? E a gente sabe que traz grandes benefícios para os pacientes, né? Não somente do ponto de vista de minimizar as complicações, né? Principalmente direcionadas à parte
técnica cirúrgica, ela vai ajudar a reduzir o índice de sangramento durante a cirurgia, a visibilização que a gente tem de estruturas, ela é muito mais apurada, ou seja, a gente tem uma visão aumentada em 10 vezes, é uma visão tridimensional que a gente tem do campo cirúrgico. Os movimentos que a gente faz com as pinças robóticas, eles são muito mais assertivos, eles são movimentos mais finos, né? Independente, ele anula qualquer tremor que a mão humana pode ter, a amplitude de movimento. Então, com o robô a gente consegue acessar estruturas muito mais nobres, de difícil acesso pela laparoscopia ou então pela própria mão humana, né? Quando a gente está num nível de câncer de próstata que nos permite fazer uma preservação dos nervos da ereção, a gente consegue, de uma maneira muito minuciosa, permitir a preservação desses nervos, que limita e reduz bastante o índice de impotência sexual. A emenda que a gente faz depois da cirurgia do canal da urina na bexiga, ela é muito mais precisa. Então, hoje em dia, o índice de incontinência urinária depois da cirurgia de próstata, utilizando-se a robótica, ele tem caído muito. Então, assim, e traz também, que é importante a gente falar, né, da ergonomia e do benefício para a equipe, né? Então, você opera de uma maneira muito mais confortável do que antigamente, quando a gente fazia a cirurgia aberta, por exemplo, que a gente ficava 2 horas em pé, né? Com a cirurgia robótica, a gente está bem assentado, bem instalado num console, né? Então, a equipe fica muito mais confortável, o paciente sente menos dor, alta precoce, então tem uma série de benefícios. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Hoje é a questão do Novembro Azul, que remete à prevenção do câncer de próstata. No próximo bloco, o doutor André vai responder. Afinal de contas, existe prevenção 100% eficaz contra o câncer de próstata? Eu estou recebendo perguntas relacionadas a isso. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos.
Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, eu não posso perder tempo, estou recebendo hoje o médico urologista, Dr. André Cunha Coelho da Rocha. É o Novembro Azul, que remete à questão da prevenção do câncer de próstata. Mas na próxima terça-feira, uma entrevista em absoluta primeira mão, hein? Numa indicação do nosso amigo Henrique Lemos, nós vamos receber o Dr. Fábio Batistuta. E o Túlio coloca novamente a sua chamada direto de Belo Horizonte do Vila da Serra. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou Fábio Batistuta, sou médico, especialista em ginecologia obstetrícia e medicina fetal, com atuação em Belo Horizonte, no Hospital Vila da Serra e nas clínicas Fetal, e em Bom Despacho, atendendo a nossa querida região Centro-Oeste. No próximo dia 16 de novembro, às 21 horas, terça-feira, estarei ao vivo no estúdio da TV Candidez em Divinópolis. Nessa oportunidade, estaremos falando e respondendo sobre a importância da medicina fetal na gestação de alto risco. Convido a todos os telespectadores a participarem conosco desse assunto que eu considero de extrema relevância. Obrigado, Samuel, pelo convite. Nos vemos lá no dia 16 de novembro. Um grande abraço. Muito bem, um abraço para o Dr. Fábio Batistuta. Vai estar conosco, portanto, na próxima terça-feira, dia 16. Uma entrevista importantíssima, principalmente na questão e que vai falar, evidentemente, da questão dos primeiros meses de gravidez. Você não pode perder essa entrevista. Vai ser a primeira vez que ele vai dar uma entrevista aqui na região Centro-Oeste. De volta com o meu entrevistado de hoje. Estou recebendo hoje o Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Muita gente perguntando aqui o seu contato. No Instagram, DR André Coelho Rocha. O telefone para consultas, para quem quiser saber mais informações, é o 31 99701 0358, correto? Isso. 99701 0358. Esse aqui é um contato do WhatsApp em Belo Horizonte. Tem muita gente aqui perguntando também, doutor André, sobre a questão no que diz respeito ao câncer de próstata. Qual é a chance, a pessoa também não quis se identificar, qual é a chance de ser diagnosticado com tumor e esse tumor não crescer na próstata? É grande? Olha, esse é um dado um pouco, vamos dizer assim, inconclusivo, vamos dizer assim, né? Porque se você, a partir do momento que você faz um diagnóstico de um câncer de próstata, isso vai depender do tipo de tratamento que você vai determinar, né? Não fizeram um trabalho acompanhando pacientes com diagnóstico de câncer de próstata e aguardando esses pacientes evoluírem para poder, muitas vezes, contar o tempo, né? Obviamente, tem situações no câncer de próstata que a gente pode acompanhar, ou seja, não é ficar sem fazer nada, é o que a gente chama de acompanhamento ativo, vigilância ativa. É aquele paciente que muitas vezes fez um diagnóstico de câncer de próstata, uma lesão de baixíssimo risco, extremamente localizada em uma determinada região da próstata, tem que seguir uma série de critérios, uma série de protocolos, e aí sim considera-se que aquele tumor ele tem um baixo risco de evoluir, e nesse caso, o paciente, conversando com o médico, opta-se pelo acompanhamento.
entendeu? Mas isso aí vai variar muito dos dados específicos do câncer de próstata, principalmente resultado da biópsia, resultado da ressonância magnética e outros aspectos de PSA e todos os aspectos gerais em relação àquela situação específica. O Antônio Albuquerque está perguntando aqui se o resultado do PSA ele remete a apenas uma indicação do câncer de próstata. Pode ter indicação de outro tipo de câncer? Obrigado, Antônio Albuquerque, pela sua pergunta, e o médico responde para a gente. O PSA ele é específico para a próstata, tanto que a terminologia em inglês, o PSA é Prostatic Specific Antigen. Então, é um antígeno específico da próstata. Então, o aumento do PSA ele vai estar direcionado principalmente a doenças da próstata, que pode ser o câncer de próstata, pode ser a próstata aumentada, pode ser as infecções da próstata, que a gente chama de prostatite, né? E o tamanho, o valor do PSA ele vai estar diretamente ligado a essas 3 situações propriamente ditas. Muito bem, eu falei agora há pouco aqui do Instagram, só confirmando, DR André Coelho Rocha, _, Uro. Você pode ali obter várias informações e acompanhar também o dia a dia de várias informações. O doutor André gosta de gravar alguns vídeos, né? É importante para quem Eu acho que é importante, né? Assim, a gente fazer alguns vídeos curtos e mais objetivos, assim, falando sobre uma determinada situação. Eu acho que hoje em dia tem muita gente, até muito informada, formada, e que muitas vezes tem determinado problema e muitas vezes tem alguma dúvida, que falta aquela informação direcionada para a pessoa, né? E tem muitas vezes pessoa que não tem acesso a tanta informação e precisa de uma complementação. Eu acho que a internet ela realmente traz esses dados mais superficiais, mas muitas vezes acaba ajudando muita gente. Olá, Samuel, boa noite. Câncer de próstata pode causar impotência? Tenho 62 anos e já tive problema com relação a essa questão da impotência. Fico sempre preocupado com câncer de próstata ter relação. Está dizendo aqui que nunca fez o exame, nem de toque, nem do PSA. 62 anos de idade. 62 anos de idade está atrasado, né? É importante já procurar seu urologista para poder fazer o acompanhamento, né? O câncer de próstata ele não vai ter relação direta com a impotência sexual. A fisiopatologia do câncer de próstata ela é completamente diferente da fisiopatologia da impotência sexual. Então são duas coisas que não têm uma relação direta entre elas. O homem que tem algum grau de impotência, ele pode ou não ter câncer de próstata, independente dos fatores, né? Por isso que é importante. Fez 40 e poucos anos, marca seu urologista, acompanha, não precisa de ficar com medo, é aqueles tabus que eu falei no início, né? O medo, ele muitas vezes, ele traz situações que muitas vezes poderiam ter sido prevenidas, né, anteriormente. Então, é importante ir direto ao ponto, ir direto ao assunto, porque em algum momento, se você tiver uma tendência a desenvolver um câncer de próstata, que ele seja diagnosticado precocemente. O Novembro Azul ele não precisa ser uma campanha contra o câncer de próstata, ele precisa ser uma campanha a favor do diagnóstico precoce. E não só o novembro, todos os meses do ano, o homem precisa ter consciência que precisa de ter um urologista de referência. Doutor André, de maneira bem particular, como é que é dar a notícia para uma pessoa jovem, porque 50 anos eu considero ainda jovem, perto disso, pouco mais, pouco menos, que ela está com câncer? Como é que o médico leva esse tipo de informação e como é que esse paciente hoje, em 2021, recebe essa notícia? Ele recebe com tranquilidade? Ele recebe com temor? Como é que é a reação? E é claro que tem pessoas que vão ser diferentes de cada uma. É uma pergunta interessante, Samuel, porque hoje no consultório a gente lida com diversos perfis de pessoas, né? Porque quando a gente fala da doença em si, fica-se muito focado na doença, mas esquece de falar sobre a pessoa, né? Cada um tem uma crença, cada um tem uma cultura, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma dor, um receio, um medo. E é importante que o especialista, né, qualquer que seja o profissional, ele tenha habilidade para desenvolver a empatia com o paciente a partir do momento que a pessoa entra no consultório até o momento que ela sai do consultório. Então eu sempre falo que a relação que é
constituída ao longo de anos daquele acompanhamento do homem que começou a fazer o controle a partir dos 40 e poucos anos, é muito mais fácil, esse paciente ele já está muito mais próximo de você, que ele sabe que se aparecer alguma coisa, se ele tiver o diagnóstico de câncer de próstata, ele já tem muitas vezes um amigo do lado dele, né? É diferente do paciente que faz um exame, uma biópsia e precisa procurar um médico, né? O nível de preocupação ele é completamente diferente. Mas dar esse diagnóstico, ele é muito mais difícil do que, propriamente dito, fazer uma cirurgia de alta complexidade. Porque a cirurgia você faz treinamento, né? Você pode acompanhar os melhores do mundo na área, então você vai desenvolvendo a habilidade cirúrgica, né? Mas a habilidade psicológica, a habilidade da empatia, da relação humana, eu acho que isso independe da área, que ser uma área médica, né? Eu acho que isso já vem de berço, da sua criação, você saber tratar a pessoa de uma maneira clara, de uma maneira tranquila, uma maneira que faça a pessoa se sentir acolhida, né? Então isso é muito importante, né? O Francisco de Nova Serrana está pedindo aqui para você comentar se existe algum remédio natural que ajude a melhorar a saúde da próstata. Essas questões, é interessante porque essas questões de medicamentos, né? Isso vem muito de querer, muitas vezes, o fácil, né? Hoje em dia é muito mais fácil, ainda mais com a indústria farmacêutica evoluindo, né? Medicamento o tempo inteiro, né? Até mesmo os medicamentos são colocados como naturais, né? Tem uma propaganda violenta em cima, então a indústria vai ganhar dinheiro vendendo remédio que seja com o rótulo de natural ou não, né? Então, é o que eu sempre falo, prevenção é cuidar da saúde, é alimentação, é exercício físico, é um check-up anual, né, com o seu médico. Isso que faz a diferença, não é tomar alguma medicação considerada natural que vai impedir você de ter algum problema de saúde, né? Obviamente tem várias situações na medicina que isso não se aplica tanto, né? Mas se a gente vai falar de prevenção de saúde, a gente não pode ficar preso a um determinado remédio ou medicação ou substância natural. Cada situação ela precisa de uma análise específica, mas o bom senso, alimentação, exercício físico, mente sã, isso que é importante para a gente ter qualidade de vida. E a família do lado, isso que é sempre importante, e fé em Deus. Muito bem. A gente falava agora a questão dos alimentos naturais, né, que você falava agora há pouco aí, e a gente recebe aqui muitas perguntas dos telespectadores, eu sempre gosto de fazer muito em respeito a quem manda a pergunta, né? A gente não sabe como é que o médico pode ajudar. Olá, Samuel, boa noite. Comprimido, semente de óleo de abóbora, pode ajudar na redução do tamanho da próstata? Sempre ouvi falar sobre isso. O que o médico nos orienta sobre essa questão? Semente de óleo de abóbora. Você já ouviu falar sobre isso, doutor André? Já, eu recebo no consultório todos os tipos de receitas caseiras que você pode imaginar. Então, do ponto de vista científico, né, a gente tem que entender que quando a gente fala de problemas da próstata, quando tem complicações em relação à evolução, são complicações que detonam muito, né, debilitam muito a qualidade de vida da pessoa, né? Então, por isso que a gente não lida muito com prescrição de medicações naturais. Olha, use isso para impedir que esse problema evolua, né? Ou então use isso para tratar essa determinada situação. Porque quando a gente fala de tanto tratamento de próstata aumentada quanto tratamento de câncer de próstata, a gente não pode perder tempo, porque as complicações, elas geram muitas frustrações, geram muitas situações que deprimem muito a qualidade de vida. Quando a gente for falar, por exemplo, em próstata aumentada, a próstata que continua crescendo independente do tratamento, ele pode ter infecções urinárias recorrentes, pedra na bexiga, sangramentos na urina, retenção urinária, aquele paciente que muitas vezes precisa de usar sonda. Então são problemas renais, são problemas graves. O câncer de próstata, se ele não é tratado adequadamente, ele pode evoluir com metástases, complicações urinárias, sangramentos. Então, isso é muito importante a gente ter uma consciência que, quando a gente fala de próstata, o tratamento ele precisa estar baseado em protocolos científicos. Até mesmo casos de câncer de próstata avançados, eles podem dar
evoluções graves, como por exemplo as metástases, mesmo com tratamento adequado, porque o câncer de próstata ele é um tumor que ele tem um nível de agressividade que ele pode ir mudando ao longo do desenvolvimento, ao longo do tratamento. Por isso que o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, uma equipe que tem experiência, ela é tão importante. Para a gente finalizar, hábitos saudáveis sim, são sempre bem-vindos. Por exemplo, prática de exercício, não ao tabaco, não à bebida alcoólica de maneira muito incisiva. Isso tudo pode ajudar na prevenção? Claro, né? Hoje em dia é engraçado porque o bom senso hoje em dia não se bate muito nessa tecla, né, do bom senso. Por isso né? eu queria afirmar mesmo. É interessante porque é muito mais fácil você tomar alguma coisa, tomar algum remédio para prevenir alguma situação do que cultivar uma boa saúde ao longo da vida, né? Então, realmente isso faz muita diferença, o controle anual com o médico, com o cardiologista, com o clínico geral, com o urologista, com o ginecologista, não importa. É importante situações muito pontuais. A gente viu agora o Outubro Rosa, né, que é o mês de prevenção do câncer de mama. É importantíssima a mulher ter a ginecologista de referência, né? É importante o homem ter seu urologista de referência, apesar de também o urologista tratar mulheres, né? Porque a gente trata tudo referente à questão do trato urinário, dos rins até na uretra, né? Então, é bom senso, cultivar a qualidade de vida desde a infância, evitar hábitos ruins, né? Então, isso aí, o que a gente é hoje, a gente muitas vezes vai cultivando ao longo da infância. Né? Meu pai fala sempre, a gente não muda a cabeça de ninguém depois de 60 anos de idade. E é diferente, é isso mesmo. Né? Muitas vezes a gente tem que desconstruir ideias no consultório de pacientes, muitas vezes mais idosos, que já têm uma vida de experiência, e muitas vezes vai consultar com um médico mais jovem, e você tem que desconstruir uma ideia que ele já construiu durante o longo da vida, né? Então, isso realmente é importante. A gente teria várias perguntas aqui, mas eu vou pedir para você ser bem rápido, porque o Túlio já está me avisando que o nosso tempo já está se esgotando. Você faz cirurgia no Hospital Vila da Serra, não é isso? Que é um lugar muito bem equipado. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, o Hospital Vila da Serra é um hospital de referência em Minas Gerais e no Brasil, né? Principalmente a técnicas inovadoras, né? O colega que vai vir aqui, eu conheço ele pessoalmente, o Fábio, ele é uma das grandes nomes, né, da medicina fetal no Brasil, né, e lá no Hospital Vila da Serra tem o Centro de Medicina Fetal, que ele é extremamente bem equipado, última geração, né. O Vila da Serra ele foi o primeiro hospital de Minas Gerais a contar com a plataforma robótica. Olha, que interessante, né? Isso, hein? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado de oferecer para os nossos pacientes o melhor, obviamente, sempre pensando na pessoa antes de focar na doença. Acho que essa empatia, ela faz grande diferença desse ponto de vista da relação médico-paciente. E o WhatsApp aqui para você, que muita gente pediu que o contato é o 319-9701-0358. 31 Belo Horizonte 99701-0358. Doutor André, muito obrigado pela sua presença, pela confiança, para trazer para o público da Divinópolis, de toda a região, informações importantíssimas, especificamente hoje, sobre a questão do Novembro Azul. E a prevenção continua sendo o melhor caminho. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui novamente, né? Esse é o contato da secretária, então, precisar, pode mandar o contato dela. Pessoal que tiver dúvida, pode mandar dúvida no meu Instagram, que eu sempre respondo todo mundo, tá? Com o maior carinho, a maior atenção. Estamos à disposição aí, foi muito legal bater esse papo aqui com vocês hoje. Eu lembro a todos que a reprise dessa entrevista você acompanha no próximo sábado, a partir de 13h. Muito em breve, ainda essa semana, vai estar também disponível no YouTube, no canal também da TV Candidez. Boa noite, muito obrigado, doutor André. Para você que nos acompanhou, muito boa noite, muito obrigado. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá, se Deus quiser.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.